Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Unip On, promovido pela Universidade Paulista, a Unip. E hoje o nosso tema é dor nas costas, como a biomecânica pode ajudar. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o coordenador do curso de pós-graduação em biomecânica da Unip, o professor Fábio Rodrigues José. Fábio, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui. E queria começar essa nossa conversa te perguntando, Fábio Rodrigues José, esse José vem de onde esse nome? Malu, tudo bem? Sendo atemporal, né? espero encontrá-la muito bem. Para mim é uma honra estar aqui com vocês, né? A um convite tão ilustre como o seu. O José veio do meu avô, né? De origem portuguesa, que tinha por nome Lourenço José, né? E batizou o meu pai com o sobrenome Filho, né? Lourenço José Filho. E quando eu nasci, eu tinha o único sobrenome do meu pai, ou eu seria a terceira geração de Lourenço, né, Lourenço José Neto, ou eu adotaria um outro nome com o sobrenome José. E assim foi, né? Cheguei a Fábio Rodrigues José, meus filhos também têm José no nome, Isabela de Oliveira José, Henrique de Oliveira José, acabou sendo aí uma sequência familiar. Legal, eu achei interessante que o José lá no final, foi só por isso que eu perguntei, professor. O Mas professor... Mas você desculpa. sabe que muita gente se confunde, Malu. Tem gente que me chama de Fábio José Rodrigues até hoje, e gente que me conhece há mais de 20 anos. É muito comum essa confusão. É verdade. Não, é muito, muito interessante saber da origem dos nomes. O professor, mas o nosso tema hoje é dor nas costas. Se eu soubesse, teria falado para fazer essa live ontem, porque eu estava com uma dor nas costas, professor. Agora eu quero entender o seguinte: como é que a biomecânica, como é que ela pode ajudar isso? Como é que a gente entra no terreno da biomecânica e dor nas costas? Eu confesso que eu fiquei curiosa com esse tema. Bom, Malu, pergunta brilhante, né? Acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é o que é essa tal dor nas costas, né? De onde ela vem, como ela nasce, né? E tirar alguns mitos que existem em relação à dor nas costas. Acho que o primeiro mito grande é sobre o fato de andarmos em pé e pagarmos o preço por isso, né? Aí já entra a biomecânica. Pelo princípio da engenharia do corpo, né? E da característica da engenharia do tecido biológico, e aí entra a biomecânica, a nossa coluna é muito bem preparada para andar sobre dois pés, né? Ela veio evoluindo ao longo dos tempos e ela adotou uma característica morfológica muito favorável a andar sobre dois pés e, ao mesmo tempo, um ponto muito emocionante de se estudar, que é uma característica coordenativa, né, de controle das cargas que atuam no nosso corpo e de saúde em relação à postura bípede, ao andar sobre dois pés. Então, basicamente, né, a biomecânica ela entende essa engenharia de corpo, ela se associa com outras áreas do conhecimento, como o controle motor, a fisiologia, o comportamento das cargas do corpo ao longo da nossa vida, sentar, levantar, ficar de pé, andar, correr, transpor obstáculos, e traz tudo isso para a física newtoniana, né? Através dos cálculos, dos números, a gente consegue saber se uma determinada atividade é ruim para o corpo ou é boa, e até mesmo saber controlar a quantidade de carga que a gente pode receber diante das nossas atividades. E eu vou dizer, Malu, assim, de uma forma muito, muito honesta, que os mitos da coluna são tão grandes que fazem a gente ter medo da carga. Só que quando a gente conhece a carga, a gente vê que sem a carga que a gente recebe no corpo, a nossa coluna não seria hidratada, os nossos ossos não ficariam mais fortes. Então, aquela carga do dia a dia é muito favorável para a saúde da nossa coluna. E a gente costuma dizer que o mal da coluna é muito mais uma condição da vida moderna, da falta de movimento, da falta de atividade, da falta de exposição à carga, né, do que propriamente dita
a carga mecânica como lesiva para a nossa coluna. Então, acho que a biomecânica ela nos ajuda entendendo a carga e sabendo dosar essa carga diante de uma estrutura muito bem preparada para ela. E até tirar pessoas do sedentarismo e gradualmente ir colocando pequenas doses de carga para que ela volte à sua capacidade de suporte dessa mesma que a gente tinha na nossa infância. Né? Fábio, mas essa parte da dor eu entendi. Agora, o que é a biomecânica a propósito? A biomecânica, por definição, né, e aqui eu vou parafrasear um grande mito da biomecânica, que foi meu professor, Alberto Carlos Amadil, um dos primeiros biomecânicos no Brasil. A biomecânica ela entende o corpo humano a partir dos princípios da mecânica newtoniana, das cargas, dos princípios do movimento. Então, a gente fala, um biomecânico ele começa a ser biomecânico quando ele entende as 3 leis de Newton. Né? Eu preciso pegar um corpo e manipular esse corpo. Como é que eu vou manipular esse corpo? Através das leis da física, através da aplicação de forças. Né? A partir do momento que eu aplico força, eu quebro inércia. A partir do momento que eu quebro inércia, eu tenho aceleração. E a partir do momento que eu tenho aceleração, eu vou continuar em aceleração, pelo princípio, mais uma vez, da inércia. Se eu quiser parar o meu corpo, eu tenho que aplicar uma nova força. E a partir daí, a gente vai interagindo com o meio que a gente está. Né? Um exemplo muito clássico é o solo. Quando a gente interage com o solo, a gente consegue sair do lugar. Eu empurro o chão para trás e o chão me empurra para frente, baseado na terceira lei de Newton. Né? E através dessa condição, eu recebo a mesma intensidade, mesma direção, porém sentido oposto. Se eu colocar 100 newtons de força para trás, eu recebo 100 newtons de força para frente. E assim eu vou me locomovendo, assim eu vou interagindo com o meio que eu estou. Né? Se eu tirar essa interação, eu não consigo me movimentar. Se eu tirar o atrito do meu pé com o chão, se eu tirar o contato do meu pé com o chão, eu não consigo essa tal movimentação. Baseado na lei clássica de que força é uma entidade que surge quando eu toco corpos. Né? Então, a partir daí surge uma coisa interessante também, Malu, que é a história do impacto. Né? O que é o impacto? O impacto é o encontro entre esses dois corpos. E quando a gente tem dor nas costas, a primeira coisa que muitas vezes nos é ofertada por profissionais leigos é que esse impacto foi danoso à nossa coluna. Né? Só que sem o impacto não existe movimento. A gente tem impacto quando a gente respira, a gente tem impacto quando a gente espirra, a gente tem impacto quando a gente senta e a gente tem impacto quando a gente anda. Né? Então, a biomecânica ela tenta entender tudo isso. Ela calcula o impacto. Por exemplo, se você me perguntar qual é o impacto de um andar, eu vou falar, o impacto do andar é o peso do seu corpo. Né? Então, você tem uma massa corporal, eu tenho uma massa corporal. Já vou falar aqui. A minha massa corporal hoje é de 90 quilos. Se eu quiser tirar a minha massa corporal do lugar, eu preciso de uma força superior a 90 quilos. Se essa força for 20% superior, eu ando. Se for 50% superior, eu corro. Era mais ou menos o seguinte, meu corpo está aqui e eu vou empurrar ele. Né? Se eu empurrar com 20% a mais de força do que ele pesa, ele vai andar. Se eu colocar uma força maior, ele corre. Se eu colocar uma força muito maior, ele salta. É mais ou menos por aí que a gente interpreta. Né? Então a biomecânica entende isso e a biomecânica vê como é que os nossos músculos conseguem gerar essa força. Um músculo bem preparado nos ajuda a andar, nos ajuda a correr, nos ajuda a transpor obstáculo. Hoje o mal da humanidade é perder força muscular ao longo da vida. E quando a gente perde força muscular ao longo da vida, a gente fica vulnerável às cargas. Um idoso, por exemplo, se for descer um lance de escada, ele fica mais propenso a quedas. Né? Então, mais uma vez, a biomecânica entende a carga do descer escada, entende a força muscular que eu tenho e sabe se eu posso fazer isso sem risco. Uma vez que um biomecânico interprete um sujeito de uma maneira coerente, ele pode falar, olha, por enquanto, evite descer escadas. Né? Eu vou falar uma outra coisa bem popular, Malu. Por exemplo, as pessoas querem quebrar o sedentarismo e querem fazer caminhada. Né? Olha, durante a pandemia, eu vou começar a fazer caminhada porque eu estou muito sedentário. Um biomecânico, mensurando a força muscular desse sujeito,
pode virar para ele e falar assim, olha, você perdeu muita força muscular ao longo desse período. Então, se você for fazer caminhada, você pode se expor ao risco de uma queda. Tá? Eu atendi muitos idosos que passaram pela pandemia e que não tinham condições nenhuma de caminhar. E vinham querendo fazer caminhadas para a quebra do sedentarismo da pandemia. E a orientação que eles receberam foi, a gente vai fazer um treino de força e quando a sua força for suficiente para caminhar, a gente gradativamente vai reintroduzir a caminhada na sua vida. Por enquanto, não. Por enquanto, se você caminhar, você vai ter um risco de queda e, o que é pior, dor nas costas. Né? As pessoas que vão caminhar sem a força necessária de sustentação desenvolvem lombalgia, desenvolvem dor nas costas. Muito bem. Agora, como é que a biomecânica ela pode ajudar a atenuar, a amenizar as dores nas costas? Olha que interessante, né, Malu? Primeiro, a gente costuma dizer que a biomecânica não anda sozinha, né? Ela faz parte de um círculo de conhecimento. Dentro do nosso curso de pós-graduação, uma das coisas que a gente mais se preocupou foi de mostrar a interação da biomecânica dentro das demais áreas do conhecimento do corpo humano. E isso é uma coisa importante, justamente porque quando a gente chega numa pós-graduação, a gente tenta afilar o caminho do conhecimento, né? Só que quando a gente vai atender clinicamente uma pessoa, ela nos traz informações e problemas que estão linkados a diversas áreas do conhecimento. Então, qualquer área hoje do conhecimento, quando se torna uma área clínica, uma área aplicada ao corpo humano, precisa interagir com as demais áreas do conhecimento. Então, dentro da dor nas costas, a biomecânica estuda, por exemplo, quais são as cargas compressivas do nosso disco, que muitas vezes se danifica enquanto a gente tem as atividades de vida diária, pela falta de força, e, consequentemente, acaba gerando dor nas costas. Essa dor, dentro de um aspecto mais generalizado, vai causar o que a gente chama de cicatriz coordenativa. O que significa isso? Imagina o seguinte, Malu, eu tenho um vazamento dentro da minha casa e eu preciso corrigir esse vazamento. Então, para corrigir esse vazamento, eu vou isolar uma determinada área da minha casa. Tá? Essa área da minha casa eu vou chamar de coluna vertebral. Quando eu tive um vazamento desse disco, eu preciso isolar aquilo ali para que esse disco volte a ter uma reidratação, uma reparação, uma cicatrização. Tá? A curto prazo, isso é maravilhoso. Por quê? Durante esse processo, eu favoreço o retorno do disco intervertebral à sua condição normal e, consequentemente, eu favoreço a diminuição da dor. Porém, eu vou causar uma ineficiência muscular naquela região. A biomecânica também estuda isso. Logo depois desse processo, a biomecânica vai avaliar se esse sujeito já tem condições, por exemplo, de ficar em pé. Porque o fato dele ter parado com a dor nas costas não significa que ele está apto a voltar a fazer as atividades dele. Então, o biomecânico avaliaria isso, veria se aquele tecido cicatrizou, isso a gente faz muitas vezes em conjunto com a área médica, né? Eu, como fisioterapeuta, né, faria isso em conjunto com a área médica, um professor de educação física faria isso em conjunto com um fisioterapeuta e um educador físico, e entre uma equipe multidisciplinar, a gente consegue fazer o quê? A gente consegue trazer aquela pessoa para ele já está bem do ponto de vista estrutural. A estrutura dele está ok. Agora, do ponto de vista biomecânico, ainda não. Ele não recuperou a força, ele não tem capacidade de andar de forma segura. E, a partir daí, um biomecânico cria estratégias, seja pela área de educação física ou seja pela área de fisioterapia, para reestruturar esse sujeito e fazer com que ele volte à condição normal do andar. Né? Isso a gente pode chamar de reabilitação, ou após o processo de reabilitação, a gente pode integrar isso a uma área de treinamento mesmo, que eu costumo dizer que eu não vejo ainda uma divisão, o educador físico e o fisioterapeuta andam muito juntos, né, nesse aspecto, para que esse cara esteja mais uma vez com a habilidade de voltar à situação normal.
Agora, você falou do curso, aí eu fiquei interessada, queria juntar essa questão da dor nas costas, eu já estou começando a entender como é que funciona, quer dizer, uma questão das leis da física mesmo, né, professor? Agora, eu queria saber um pouco mais desse curso. É um curso de pós, como é que ele funciona, quanto tempo, que matérias, qual é o objetivo na formação desse profissional? Olha, esse curso ele teve um start bastante interessante, né? Eu tive uma vida esportiva de mais de 10 anos, né? Eu cheguei aí a conquistar na formação dos atletas que eu participei diretamente 9 medalhas de ouro olímpica, né? Nossa! Na sequência, eu ainda era bastante jovem naquela época, eu me tornei acadêmico, né? Eu segui a área acadêmica, fui fazer mestrado. E na transição do mestrado para o doutorado, eu tive um certo momento de reflexão na minha vida. Eu falei, olha, para mim ainda não está fazendo sentido uma formação acadêmica muito sólida se essa formação não pudesse ser aplicada no mercado. E eu fui para o mercado voltar a clinicar, né, voltar a atender pessoas. Quando eu fui atender pessoas, eu encontrei um mercado extremamente rico e promissor, com uma demanda gigante. Muitas pessoas tinham dor nas costas, e a gente tinha a tecnologia do conhecimento da administração da dor nas costas. E foi aí que eu falei, olha, eu acho que o mercado está carente hoje de bons profissionais para atuar com dor nas costas. Eu preciso abrir um curso de pós-graduação. Mas esse curso de pós-graduação não pode ser voltado só à área do conhecimento. Ele tem que ser voltado a uma área de conhecimento clínico. As pessoas precisam entender o conhecimento de uma maneira geral, não só de forma específica. Então, a biomecânica precisa receber uma agregação de conhecimento, e a partir daí, esse curso precisa ter um aspecto clínico. E foi aí que a gente criou um curso que ele nasceu com 360 horas, é um curso que a gente chama de biomecânica clínica. Ele está na versão híbrida e a gente está lançando a versão EAD, né? E a gente já está no 4º ano de curso, e na área de biomecânica ele foi o curso que mais formou alunos no Brasil nos últimos 4 anos. Né? Então na pandemia a gente saiu de um curso regional e partiu para um curso nacional, e até essa versão do curso já recebeu alunos de fora, a gente já se tornou aí um curso internacional. O curso é transmitido para aqueles que não podem estar presentes, e é feito a parte online no momento da informação teórica, e a gente se encontra para fazer a parte prática, né, na versão híbrida. Tanto a parte prática quanto a parte teórica são transmitidas de forma online. Ele deu tão certo, a gente costuma dizer, né, até na parceria com a Unip, que a gente passou de 360 horas para 380 horas de curso. E desse curso já sai um livro que a gente vai publicar aí, provavelmente até o começo do ano que vem, no lançamento da versão 2023 do curso. Ah, me dê detalhes desse livro depois, professor. Com muito orgulho. O professor, eu estava parecendo aquelas, né, mas eu tenho que contar da minha dor ontem. Ontem, professor, doía da cabeça até aqui o final da coluna. Doía tudo, professor, doía tudo. Eu falei, gente, não podia mexer para cá, mexer para lá. Eu fico imaginando assim, aí fiquei quietinha, coloquei bolsa de água quente, e nada de melhorar, e eu tinha que trabalhar. Aí, nesse sentido, eu queria saber, ela foi piorando ao longo do dia. Nesse sentido, eu queria saber o que é que faz piorar a dor nas costas? Malu, pergunta brilhante. Vamos pensar agora na Malu aqui, tá? A Malu ontem começou com um pequeno start, né, uma pequena condição de dor, que foi irradiando, foi subindo, foi chegando na base da cabeça, e chegou ao final do dia, aquela dor foi piorando. A minha pergunta hoje para você é, como você acordou hoje depois dessa dor? Ótima. Ótimo, muito bem. Então, olha lá. O que é interessante aqui? Vamos pensar, Malu, que ontem o que você teve foi um tipo de dor nas costas, tá? Eu estou falando do caso específico da Malu. Existem inúmeras condições de dor nas costas. Então, no caso da Malu, pense o seguinte, a gente vai desvincular dor de lesão na coluna, tá? Por quê?
Dor é como as novas diretrizes da dor desvinculam totalmente ela das lesões propriamente ditas. E é uma outra cultura que a gente tem. A gente tem aquela cultura de que se eu tenho dor, eu tenho alguma coisa machucada. E isso não é mais regra, tá? Eu vou tentar ser o mais didático possível. Dor é um sinal de perigo, tá? Uma lesão manda uma informação. Se eu martelar o meu dedo, a informação do martelar da ponta do meu dedo vai chegar lá na minha cabeça, tá? A minha cabeça vai processar aquela informação e ela vai decidir se esse dedo vai doer ou não, tá? Então, a lesão é um caminho de ida para o cérebro. A dor é um caminho de volta. E o cérebro vai dosar a dor se ele se sentir em perigo. Então, provavelmente ontem, Malu, você deve ter tido uma carga de trabalho forte, você pode ter ficado mais tensa em relação à carga de trabalho, aquela ansiedade que a gente vai gerando, que foge uma pitadinha do nosso controle, e chega no final do dia, você fala, eu fiquei sentada, fazendo entrevistas, trabalhando, escrevendo, produzindo, e de repente aquela dor começou a tomar conta de mim. É um sinal do seu sistema nervoso central falando para você, Malu, chega, Malu, vamos para casa, Malu. E isso aconteceu muito na pandemia. A gente teve um aumento de mais de 60% da dor nas costas durante a pandemia. O índice de dor nas costas na população é extremamente alto, né? Estima-se que anualmente 30% da população tenha dor nas costas. A grande maioria da população vai experimentar dor nas costas durante a vida. 80% da população vai, com certeza, ter dor nas costas. E o que é pior, começa numa fase muito produtiva da nossa vida. A partir dos 15 anos, as crianças já começam a ter dor nas costas, principalmente crianças que carregam mochila escolar, né? Quando a gente senta para estudar, para trabalhar, a dor nas costas exacerba. Então, tudo isso acontece numa fase muito promissora da nossa vida. E provavelmente para você não foi diferente. Você começou a sentir um alerta de um ponto que o organismo sentia. A Malu ficou muito tempo sentada, por exemplo, e aquela coluna dela não se mexia, não hidratava, não tinha movimentos. Eu estou começando a ficar com medo disso. Liga um sinal de dor, manda a Malu para casa. A Malu foi para casa, a Malu descansou, a Malu respirou e a Malu acordou muito bem, tá? Pode falar, Malu. Por que você fala? Já a segunda vez, eu não ia perguntar, mas o que é hidratar a coluna? Hidratar a coluna é uma coisa interessante, né? Pensa o seguinte, Malu, você vai lembrar do chiclete Babalu, não vai? O chiclete Babalu é um ótimo exemplo da estrutura da nossa coluna, né? Talvez, vamos falar para os mais jovens, né, Malu, que nem todo mundo tem a nossa idade aqui. Os mais jovens talvez não tenham conhecido o chiclete Babalu. Era um recheiozinho líquido englobado por um chicletinho, né? Então existia lá uma cápsula. Quando você mordia o Babalu, aquela cápsula estourava e dava aquele sabor, né, docinho na boca. Então imagina o seguinte, lá dentro tem um disquinho de água e ele é muito rico em água. 88% dele é composto de água. E por fora dele eu tenho uma contenção. Tá? Cada vértebra que a gente tem é separada por um disquinho como esse. E quando a nossa vértebra recebe uma carga, a água daquele disco espalha, né? E quando ela espalha, ela hidrata toda a contenção que existe sobre esse núcleo aquoso, né? Rico em água. Então a gente fala, isso daqui é uma dádiva da natureza. Por quê? Porque a nossa coluna vertebral foi feita para hidratar quando ela recebe impacto vertical, impacto axial, da minha cabeça à ponta do meu pé. Quando eu fico em pé, essa água é espremida e esse disco espalha. Quando eu sento, deito, essa água aglutina de novo para o centro do núcleo. Então, o passeio do núcleo pela periferia do disco acontece com o movimento da coluna. Se eu não tiver movimento, eu não permito a hidratação desse disco. E é nesse ponto que a gente fala, os nossos discos intervertebrais, os nossos discos da coluna, assim como as cartilagens do nosso corpo, gostam de movimento. O nosso sangue circula por uma bomba cardíaca. As nossas articulações
vão receber hidratação não por uma bomba cardíaca, e sim por uma bomba de movimento. Cada vez que eu movimento os meus dedos, a água dentro da articulação circula e hidrata ela. E na coluna isso não é diferente. É por isso que quando a gente se sente muito acuado, muito tempo parado, a gente se mexe um pouco, vira o pescoço, eu mexi até meu pescoço estalou. Levanta, fica em pé, vai beber uma água. Aqui, ó, você escutou lá. Estalou bem perto do microfone aqui. Então, quando a gente se mexe, né, a gente vê que essa água passa e, consequentemente, a gente tem mais conforto nas nossas articulações. Por isso que o corpo depende de movimentação. Um determinado momento eu vou ficar parado, daqui a pouco eu me ajeito na cadeira, eu mudo a posição, eu cruzo o braço para frente, eu venho para trás. E aí tem uma coisa interessantíssima, Malu, que a gente ouve também de orientações leigas. Boa postura é aquela que você fica retinha. E eu digo, não, boa postura é aquela que você tem conforto. Se em um determinado momento você Posso ficar escorregar, assim? Isso, em outro momento você vir para frente, apoiar os braços para frente, vir para trás, você está numa condição totalmente saudável. Haja visto que você sabe, né, um clínico, sabe a pessoa que tem dor nas costas pela quantidade de vezes que ela se move. Você vai ver isso, Malu, você vai começar a entrevistar os seus convidados. Se o seu convidado ficar o tempo inteiro se mexendo, você pode perguntar para ele, por acaso você tem dor nas costas? Eu arrisco um forte palpite que 90% dos que adotarem esse comportamento, que não estejam nervosos por falar com você, vão falar assim, como é que você sabe que eu tenho dor nas costas? Porque a pessoa começa a se mexer para tentar hidratar da melhor maneira possível aquele disco. Por isso, não se preocupem, né? Uma dica para a população, não se preocupem com a postura, né? Orientações leigas, eu preciso ficar 100% do tempo naquela postura. Fique como você se sente mais confortável. Busque móveis confortáveis, mova-se, né? Para um lado, para o outro, inclina para frente, que você está ajudando a saúde não só da sua coluna, como também de todas as articulações. Agora, qual que é o impacto da dor nas costas na saúde de um modo geral? Malu, essa é a minha grande preocupação e eu digo que eu começo o meu curso de pós-graduação falando nisso, né? A gente tem um dado bastante interessante. Antes da gente começar a live, eu fiz um levantamento, né? A gente está hoje com um impacto de 617 milhões de mortos por Covid no mundo. Tá? Para você ter uma ideia, em 2 anos e meio, o Covid matou 617 milhões de pessoas. Em um ano, 225 milhões de pessoas conhecem a dor nas costas, de forma crônica. O que eu quero dizer? Nós estamos com 617 milhões de mortes de Covid em 2 anos. Tá? Por obras divinas, o Covid vem diminuindo o número de mortes. Só que a dor nas costas vem aumentando o número de casos desde que a gente se conhece por humanidade. Aí você vai me falar, mas a dor nas costas não mata. Ela não mata como o Covid, agudamente, mas ela mata cronicamente. Em qual sentido? Pessoas que têm dor não se movem. Pessoas que não se movem engordam. Pessoas que engordam aumentam o risco de doenças metabólicas, diabetes, doenças cardíacas, infarto agudo do miocárdio, né, tromboses, e também tumores. A gente sabe aí, né, dados bem recentes, que 50% das mortes por câncer poderiam ser evitados se a população tivesse um pouco mais de bons hábitos e controle de obesidade. A obesidade subiu 2% durante a pandemia. A gente passou de 60% da população para 62%. Para você ter uma ideia, o Japão tem um índice de 3,5%. A nossa população é uma das mais obesas do mundo. E quando a gente associa a dor nas costas a tudo isso, eu costumo dizer o seguinte, trazendo uma lei natural da ordem dos fatos, a população começa a engordar depois dos 20 anos, né? Exceção feita a obesidade infantil por N fatores que acho que a gente poderia marcar uma outra conversa para falar sobre isso.
A partir do momento que a pessoa engorda com 20 anos, ela começa a desenvolver hipertensão, diabetes, colesterol, com 35, 40 anos. Só que a dor nas costas começa a pegar a gente com 14. Então, a dor nas costas é a porta de entrada para a doença generalizada do nosso corpo, né? Existem artigos hoje bastante atuais que alertam que os esforços foram incessantes nos últimos anos para estudos relacionados a doenças infecto-contagiosas, não dando atenção para as doenças musculoesqueléticas. Só que o que mais matou no Covid foram as comorbidades. As pessoas mais vulneráveis do Covid eram as pessoas que tinham sobrepeso ou doenças pré-existentes. E as doenças pré-existentes podem começar com uma dor nas costas. Foi graças à dor nas costas que eu parei de jogar futebol. Foi graças à dor nas costas que eu parei de fazer a minha ginástica de academia. Foi graças à dor nas costas que eu parei de fazer caminhada. Então, a dor nas costas associada hoje à artrose de quadril e de joelho, sem sombra de dúvida, se torna aí um dos fatores primordiais quando o assunto é saúde pública. E aí a gente chega em impactos brutais, que são o quê? O custo da saúde pública. Em 10 anos, estaremos numa condição impagável de saúde pública. O nosso plano de saúde vai custar muito mais caro. O Sistema Único de Saúde já está e vai piorar a questão da sua falência. Então, quando a gente fala de saúde, né, cuidar das dores nas costas não está só associado a dar qualidade de vida à pessoa, está associado ao custo da saúde mundial. E existe um outro agravante também, que é a qualidade de vida que a gente tem. Existe um dado mal interpretado, muitas vezes, que é o ser humano vem vivendo mais. O ser humano não vem vivendo mais. O ser humano vai viver lá a estimativa de vida dele que ele tinha há 2.000 anos atrás. O fato é que mais pessoas vêm vivendo mais. Nós não vamos chegar a 150 anos. Agora, mais pessoas vão viver até 90 anos. O fato de mais pessoas viverem até 90 anos significa que mais pessoas vão passar com essa condição crônica de dor nas costas por toda a sua vida. Eu pego casos de pessoas que têm dor nas costas há 40 anos. Né? Se essa pessoa for viver até 90 e ela teve dor nas costas com 25, é só fazer a conta. Quantos anos essa pessoa vai ter uma qualidade de vida ruim? Ô, Fábio, mas o que acontece quando o indivíduo não trata essa dor nas costas? Malu, eu vou falar um dado polêmico aqui, tá? O problema hoje não é a pessoa não tratar a dor nas costas. O problema hoje é que muitas pessoas tratam errado a dor nas costas. A gente tem um caminhão de produtos no mercado que lidam com a dor nas costas, porém, esses produtos são enviesados com uma ineficiência gigante, né? Eu já participei de dados de congresso que mostram uma ineficiência pós-operatória de coluna de 40%. Então, 40% das pessoas que operam não voltam a ter a saúde como era antes, né? E no mundo, o Brasil é um dos países que mais opera dor nas costas. O tratamento da dor nas costas, em 95% dos casos, não é cirúrgico. O problema é o impacto econômico, e eu digo até forte isso que eu vou dizer. Existe um lobby muito forte para que a cirurgia da dor nas costas aconteça. Por quê? Porque a cirurgia da dor nas costas dá dinheiro, tá? Então, não estou querendo fazer nenhuma denúncia, mas sim um alerta à população de que tratar dor nas costas é necessário. Muitas pessoas não têm acesso ao tratamento da dor nas costas. Porém, aquelas que têm acesso, muitas vezes, tratam dor nas costas de uma maneira enviesada, né? Onde elas fazem muita coisa e muita coisa ineficiente. Então, acho que o grande problema que a gente tem, e a solução para esse problema é a educação, é ter mais profissionais gabaritados a tratar a dor nas costas, empoderados a tratar a dor nas costas, é fazer com que o tratamento da dor nas costas fique cada vez mais barato. Mais barato em qual sentido? Eu vou dar um exemplo bastante simples. Se você tem hoje centros de prática de ginástica em praça pública, em academias, em clubes, né, as pessoas que tratam dor nas costas precisam interpretar a dor nas costas primária e tentar atuar de forma primária nessa dor nas costas. Com um exemplo bastante simples. Existem muitas pessoas que melhoram da dor nas costas com um simples
fator educacional, explicando para ela como é a dor nas costas dela, mudando algumas coisas, como eu fiz hoje aqui com você. Malu, quando você se sentir incomodada, levanta, anda um pouquinho, vai beber uma água, mexe um pouquinho o corpo, que a sua dor nas costas vai melhorar. E por fim, com um treino de força muscular bastante simples, interpretar que essa pessoa tem uma descoordenação, que ela tem uma limitação de amplitude e manter nela a força e a flexibilidade dela, um profissional gabaritado para isso consegue fazer com muita maestria esse tipo de coisa, vai fazer com que cada vez mais pessoas passem a não sofrer de dor nas costas. E caso sofram de dor nas costas por algum trauma, resolvam essa dor nas costas de uma maneira muito espontânea. Tem um dado bastante interessante, que 90% das pessoas que encaram a dor nas costas, sem fazer nada, melhoram dessa dor nas costas em 8 semanas. O problema é que os 10% que ficam, que geram aquele número estrondoso que eu falei para você, 225 milhões de pessoas, viram o famoso paciente de dor nas costas crônica, né? E é nesse paciente que a gente tem que atuar. Por quê? Porque é esse paciente que vai se arrastar por muitos anos, com dor nas costas, com qualidade de vida ruim e alavancando os custos da saúde. É esse paciente que custa caro. Porque é esse paciente responsável hoje por 90% da dor nas costas, do custo com dor nas costas no mundo. Tá? Então, acho que é por aí que a gente tem que atuar, Malu. Se mais pessoas conhecerem a biomecânica, se a gente conseguir com o nosso curso expandir essa informação para mais pessoas, essa tecnologia para mais pessoas, e mais pessoas consigam levar essa dor nas costas, levar esse tratamento de dor nas costas para frente, a gente vai conseguir resolver esse problema. Eu até encerro com uma coisa interessante, né? Eu falo que eu não sou religioso, né? Eu sou um filósofo espiritualista. Eu sigo a filosofia budista e um dos grandes mestres que eu tive na minha formação dizia que a nova encarnação do Buda é coletiva, que significa mais pessoas iluminadas podem causar uma trama muito interessante de proliferação de uma informação legal. Então, quanto mais pessoas dominarem o tratamento de dor nas costas, mais pacientes ou clientes receberão o benefício de curar a sua dor nas costas e, consequentemente, poder desfrutar aí desse corpo para trabalhar, para viver feliz num ambiente familiar e, consequentemente, aí, um ambiente de prática de atividade física. Olha, se eu tivesse que fazer uma legenda dessa nossa live, ela seria, né? A dor nas costas, ela existe, mas é possível viver sem elas, né? E dá uma olhadinha para a biomecânica, só isso. Eu acho que é por aí o caminho, né, professor? Muito bom, Malu, muito bom mesmo, por aí mesmo. Ô, Fábio, eu queria até, achei interessante, aqui tem um currículo aqui seu, eu achei importante para as pessoas até que estiverem interessadas, né, nesse curso, eu acho super importante também saber quem é que está à frente disso. O Fábio, ele é especialista em fisioterapia esportiva, mestre em biodinâmica do movimento, olha que interessante, isso aqui merece uma live, em biodinâmica do movimento, e fisioterapeuta clínico nas áreas de esporte, prática de atividade física e qualidade de vida. Olha, só aqui já tem 3 lives aí, tem 3 temas bons para a gente mexer. E eu acho que, assim, é pertinente, né, professor? Porque nessa pandemia ficamos todos muito trancados, muitos sem movimento. Então, nós precisamos olhar para o movimento, até porque o movimento é vida, né, professor? As suas considerações finais. Sem sombra de dúvida, Malu. Movimento é vida e o nosso corpo foi feito para o movimento. Haja visto que tirar movimento do nosso corpo o torna cada vez mais fragilizado e em questão de tempo a gente adota uma postura de condição de morte, né? Eu particularmente sou um cientista e um entusiasta da área de astronomia e a gente vê, né, uma busca incessante do homem pelo espaço. A grande questão é que, para buscar outros planetas, ele pode morrer antes de chegar lá, justamente pela ausência de movimento, pela ausência das características de movimento que a gente tem no planeta que a gente vive. Então, se a gente quiser viver aqui, a gente tem que entender as leis desse planeta e, dentro desse planeta, saber interagir com o nosso corpo dentro dessa natureza
tão divina que recebemos aí, que fomos abençoados. Então, acho que entender o movimento é entender o movimento, entender a vida, entender a qualidade de vida, entender a alegria de viver. Esse é o nosso caminho. Muito bem, Fábio, que bela live. Muito obrigada pela nossa conversa, pelo nosso papo e até a próxima. Tchau, Fábio. Até a próxima, eu que agradeço. Tchau. Tchau, tchau.